Essa filmagem que você vê mostra o momento em que criminosos invadem uma casa em Murici, cidade da Zona da Mata de Alagoas. Eles estavam em busca de Milena, uma jovem de 16 anos, que dormia ao lado da própria filha. E o que aconteceu ali dentro chocou a cidade inteira. Agora vamos entender essa história. Esse caso se passa em Murici, uma cidade da Zona da Mata de Alagoas, a pouco mais de 40 quilômetros da capital, Maceió. Foi ali que morava Milena Monteiro Bispo, uma jovem de apenas 16 anos, mãe de uma menina pequena e uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Ela mantinha vários perfis em diferentes plataformas e era ali que compartilhava boa parte da sua rotina. Na maioria das publicações, Milena aparecia fazendo poses diante da câmera, tirando fotos e, em alguns momentos, gravando vídeos dançando. Era uma adolescente que estava constantemente presente nas redes e que gostava de registrar e publicar momentos do próprio dia a dia. Mas nem todos os registros mostravam apenas essa rotina aparentemente comum. Em alguns vídeos, Milena também aparecia utilizando substâncias, expondo uma realidade um pouco mais delicada e que fazia parte do ambiente em que ela estava inserida. E a história de Milena não pode ser contada sem entender o lugar onde ela vivia. Murici é uma cidade pequena, de pouco mais de 28 mil habitantes, encravada na Zona da Mata de Alagoas. É uma terra bonita, cercada por uma das maiores áreas contínuas de Mata Atlântica do Nordeste, de solo rico e história antiga. Mas como acontece em diversas regiões do país, essa beleza convive de perto com um problema que foi crescendo ao longo dos anos: o avanço do crime organizado e as disputas relacionadas ao tráfico de drogas. O que durante muito tempo foi visto como um município tranquilo, passou a conviver cada vez mais com a presença de grupos criminosos. Facções começaram a disputar território, influência e o controle de determinadas áreas. E junto com essas disputas, vieram episódios de violência, ameaças, invasões de residências e mortes, envolvendo principalmente pessoas muito jovens. Entre as organizações presentes nesse cenário estão facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, o PCC, além de outros grupos menores com atuação regional. E quando existe uma disputa desse tipo, símbolos, números e gestos passam a ter um significado muito maior. Uma simples demonstração de apoio a determinada facção pode ser vista pelo grupo rival como uma afronta ou uma provocação. Foi nesse cenário que Milena cresceu. E foi também nesse cenário que, em determinado momento, ela decidiu abrir uma transmissão ao vivo em uma de suas redes sociais. Durante a live, Milena pronunciou o número 15 e também fez com as mãos uma simbologia, utilizando o número 3. Dentro daquele contexto, aquilo representava uma referência ao Primeiro Comando da Capital, o PCC. Na prática, Milena estava demonstrando apoio ao grupo e, ao mesmo tempo, fazendo um gesto que poderia ser interpretado como uma provocação aos integrantes da facção rival. Ela fez aquilo diante da câmera, durante a transmissão ao vivo, sem imaginar as consequências que aquele gesto teria. Merda, tá ligado? Mas não tá nem aí, aqui é a Rua do Padre, toda gestão, meu filho. É nossa, é o 15 que eu passo. Depois daquela transmissão, o vídeo em que Milena fazia uma alusão ao Primeiro Comando da Capital começou a ganhar repercussão. A gravação teria começado a circular também em grupos de WhatsApp da região, chegando até pessoas ligadas ao crime. E aparentemente, nem todo mundo ficou satisfeito com aquilo. Para integrantes de grupos rivais, o que Milena havia feito poderia ser interpretado como uma provocação. O vídeo em que ela dizia "é o 15" e fazia a simbologia associada ao PC se acabou, inclusive entrando posteriormente na investigação da Polícia Civil como um dos elementos analisados para tentar entender a motivação do assassinato. Pouco tempo depois, na madrugada de sexta-feira, dia 7 de agosto de 2026, Milena estava dentro da residência onde morava, em Murici. A adolescente estava dormindo quando homens armados chegaram ao local. As câmeras de segurança instaladas próximo ao local registraram praticamente toda a movimentação do lado de fora. Antes de entrar, os criminosos se aproximam com cuidado e começam a averiguar o imóvel. Em determinado momento, um deles se abaixa próximo à porta
e aparenta tentar observar o interior da residência pelas frestas e pela parte próxima à fechadura, como se quisesse ter certeza de que havia pessoas lá dentro. Eles permanecem alguns instantes naquela área, observando e se movimentando próximo à entrada. Até que, em determinado momento, os homens arrombam a porta e invadem a casa. E o que aconteceu nos segundos seguintes chocou Muricy. Depois de entrarem no imóvel, os criminosos seguiram até o local onde Milena estava e efetuaram diversos disparos contra a adolescente. Ela foi atingida principalmente na região da cabeça e morreu ainda dentro da residência. Toda a ação aconteceu enquanto outros familiares estavam dentro da casa. Nas imagens, é possível perceber o desespero logo após a invasão. Em determinado momento, familiares de Milena, incluindo sua mãe e crianças que estavam na residência, aparecem completamente desesperados diante do que acabara de acontecer. Era uma cena de pânico. Pouco depois, equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar foram chamadas até o endereço. Quando os policiais chegaram, encontraram a adolescente já sem vida em um dos quartos. A área foi isolada para o trabalho da perícia, enquanto as primeiras informações começaram a ser levantadas para tentar identificar quem havia participado da invasão. E a resposta da polícia aconteceu rapidamente. No dia seguinte, a Polícia Civil e a Polícia Militar deram início à chamada Operação Retaguarda, deflagrada a partir das primeiras informações obtidas durante a investigação do homicídio. Durante as diligências, um primeiro suspeito foi localizado em uma residência. Segundo a polícia, drogas foram encontradas com ele, e o homem acabou preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. As equipes continuaram procurando outros possíveis envolvidos. Um segundo suspeito teria tentado deixar Muricy e acabou sendo localizado na zona rural do município. Segundo a versão apresentada pela polícia, quando as equipes se aproximaram para realizar a abordagem, o homem reagiu e efetuou disparos contra os agentes. Os policiais revidaram. O suspeito acabou sendo baleado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Uma pistola calibre 9mm e munições foram apreendidas durante a ocorrência. Ainda durante a operação, uma mulher também foi presa durante o cumprimento de uma busca. Segundo a polícia, drogas foram encontradas com ela e a suspeita foi conduzida para a delegacia. Ao todo, 2 pessoas terminaram presas em flagrante por tráfico de drogas e um terceiro suspeito morreu durante a ação policial. Os 3 eram investigados como possíveis envolvidos no assassinato de Milena. E havia outro detalhe importante. Segundo o delegado Humberto Cassiano, as pessoas presas durante a operação tinham ligação com o Comando Vermelho. Ao mesmo tempo, dias antes de morrer, Milena havia publicado justamente o vídeo, fazendo alusão ao PCC, uma facção rival. Por isso, a Polícia Civil passou a trabalhar com a possibilidade de que o assassinato estivesse relacionado à disputa entre grupos criminosos pelo tráfico de drogas na região. Porém, ainda existem pontos importantes que precisam ser esclarecidos. A investigação não confirmou oficialmente que Milena fosse integrante do PCC. O que existe é o registro em que a adolescente faz uma alusão ao grupo e as informações levantadas pela polícia sobre uma possível relação do caso com o tráfico de drogas. Se aquele vídeo foi apenas uma provocação, uma demonstração de apoio, ou se Milena realmente possuía algum tipo de vínculo com uma organização criminosa, é algo que ainda precisa ser esclarecido pelas autoridades. A própria motivação definitiva do assassinato continua sendo investigada. Mas o caso de Milena
expõe uma realidade extremamente preocupante. A força que as disputas do crime organizado podem exercer sobre jovens que vivem em regiões marcadas pela rivalidade entre facções. Uma adolescente de apenas 16 anos fez uma publicação nas redes sociais. Pouco tempo depois, homens armados invadiram a casa onde ela dormia e tiraram sua vida diante da própria família. Agora cabe à investigação determinar exatamente quem ordenou o crime, quem participou da execução e, principalmente, se aquela gravação teve realmente relação direta com o que aconteceu naquela madrugada.